E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar num assunto fascinante. Como é que o nosso corpo administra de uma forma tão inteligente a energia que vem da comida? É um verdadeiro sistema de orçamento interno que vive alternando entre guardar energia para depois e usar o que precisa agora. Pois é, já pararam para pensar nisso? Como é que a gente consegue ficar horas, às vezes até um dia inteiro, sem comer e continua funcionando? A resposta está numa estratégia brilhante de banquete e jejum, um ciclo que não para nunca de acontecer dentro da gente. Então vamos lá. Para entender isso, a gente começa pelo começo claro. O que acontece logo depois que a gente faz uma refeição? Nesse momento, que a gente chama de estado alimentado, a nossa corrente sanguínea fica cheia de nutrientes, principalmente glicose, prontinha para ser usada ou, o que sobrar, se guardada de forma muito eficiente. Olha só que interessante, a prioridade número 1 do corpo é essa: não desperdiçar absolutamente nada. A glicose que sobra dos carboidratos que a gente come é convertida na hora em uma forma de estoque. O caminho é bem esse: a glicose entra no sangue e já vai direto para o fígado e para os músculos, para virar a nossa reserva de energia imediata. E esse processo tem nome, claro, é a glicogênese. É basicamente o corpo pegando essas moléculas de glicose que estão soltas por aí e juntando todas elas, formando uma molécula maior, mais estável, que é o glicogênio. Dá para pensar que é como empilhar moedas para guardar num cofrinho, sabe? Essa reserva de glicogênio é tipo a nossa carteira de energia, para gastos do dia a dia. A gente tem ali uns 100 gramas no fígado, mais uns 200 nos músculos, juntando tudo, dá energia para umas 10, talvez 15 horas. É suficiente para passar o tempo entre as refeições ou aguentar uma noite de sono tranquilamente. Beleza, mas e quando essa carteira de energia já está cheia? O que acontece? O corpo para de guardar? Que nada! Aí ele começa a pensar no longo prazo, na nossa poupança. É quando entra em cena a lipogênese. O excesso de energia é transformado em gordura. Bom, agora a gente vira o jogo. Se passaram algumas horas desde a última refeição, os níveis de açúcar no sangue estão começando a cair e o corpo precisa, claro, começar a usar as reservas que ele guardou com tanto cuidado. E qual é a primeira coisa que ele faz? Vai direto na carteira, na reserva de acesso rápido. O glicogênio que está lá no fígado começa a ser quebrado, liberando glicose de volta para o sangue. Isso é fundamental para manter os níveis de açúcar estáveis e principalmente para garantir que o nosso cérebro, que é super fã de glicose, continue funcionando a todo vapor. E esse processo, que é o contrário do que a gente viu antes, se chama glicogenólise. Se a glicogênese era depositar na conta, a glicogenólise é o saque. É o corpo usando o dinheiro da carteira para pagar as contas do momento. Só que aí vem a questão, né? Essa reserva de glicogênio, a nossa carteira, tem um limite. E o que acontece quando ela começa a ficar vazia? Por exemplo, num jejum mais longo, ou se a gente faz um exercício muito intenso. É aí que o corpo parte para o plano B, a conta poupança. As células de gordura, os adipócitos, começam a quebrar os triglicerídeos que estavam guardados ali. Nesse momento, a gordura se torna a principal fonte de combustível do corpo, assumindo o protagonismo. O nome disso? Lipólise. É o jeito que o corpo tem de transformar essa reserva de gordura, que é de longo prazo, em energia que pode ser usada pela maioria das nossas células. É o que mantém a máquina toda funcionando perfeitamente. E aí fica a pergunta, mas por que a gordura? Porque justamente ela é a nossa principal forma de guardar energia para o futuro. A resposta é simples, porque ela é um supercombustível. É incrivelmente eficiente para armazenar energia. Vamos olhar os números para entender isso melhor. Carboidratos e proteínas guardam mais ou menos 4 quilocalorias por grama. Já as gorduras, bom, elas armazenam o dobro, umas 8 quilocalorias no mesmo grama. É muita diferença. Exatamente, o dobro da densidade energética. Isso faz da gordura uma forma de energia super compacta. Pensa só, o corpo consegue armazenar uma quantidade gigantesca de energia sem precisar de muito espaço. É uma otimização incrível da evolução. Mas e se a coisa apertar de verdade? Em situações extremas, tipo um jejum muito prolongado ou em caso de inanição, o corpo tem um último recurso, um plano de emergência total. Ele começa a usar as próprias proteínas, a própria estrutura do corpo como fonte de energia. E esse é um processo bem complexo, viu? Primeiro, as proteínas, principalmente dos músculos, são quebradas em aminoácidos. Daí uma parte desses aminoácidos é removida. O que sobra, o esqueleto de carbono, pode sim ser usado para gerar energia. O problema é que isso cria um resíduo tóxico, a amônia, que o fígado tem que trabalhar dobrado para neutralizar. Ou seja, é um mecanismo para sobreviver, mas que tem um custo bem alto para o corpo.
E é nesse cenário de emergência que acontece uma coisa impressionante: a gliconeogênese. O nome é complicado, mas a ideia é genial. O corpo literalmente cria a glicose nova a partir de outras fontes, como os aminoácidos. Para quê? Para garantir que o cérebro e outros tecidos vitais nunca, jamais fiquem sem o seu combustível preferido. É o corpo se reinventando para sobreviver. Ufa, bastante coisa, né? Então, para fechar e organizar as ideias, vamos montar um tipo de manual de estratégias, um resumo de todos esses processos que a gente conversou para ficar tudo bem claro. Olha aí, tudo organizado. Glicogênese é para guardar glicose. Glicogenólise é para usar esse estoque rápido. Lipólise é para quebrar a gordura da nossa poupança. Gliconeogênese é para criar glicose do zero em emergências. E a beta-oxidação, que é o processo que quebra os ácidos graxos da gordura para eles poderem finalmente gerar energia. Ter essa tabela em mente ajuda a entender todo esse fluxo. E para a gente terminar, fica uma reflexão. Todo esse sistema, esse balé metabólico, é o que mantém a gente vivo. É uma dança perfeita. Mas e quando esse equilíbrio é quebrado? É aí que podem surgir várias condições de saúde. Entender como esse sistema funciona em equilíbrio é o primeiro e mais importante passo para a gente entender também o que acontece quando ele sai dos eixos. Fica aí a provocação para a gente pensar em como nossos hábitos do dia a dia impactam essa orquestra interna tão delicada e incrível.